Isso que é estabelecimento empresarial. Mas por ser um conjunto de bens, nós temos, de acordo com o direito civil, isso é chamado de universalidade de bens. E essa universalidade de bens já caiu em concurso público, já caiu em exame da OAB, é uma universalidade de fato ou uma universalidade de direito? Aí então vem a doutrina majoritária e diz o seguinte, que essa reunião de bens decorre não da vontade da lei, tal como ocorre com a herança, tal como ocorre com a massa falida, e portanto não é uma universalidade de direito. Essa reunião dos bens corpóreos e incorpóreos não é decorrente da vontade do legislador, mas sim da vontade de um empresário ou de uma sociedade empresária, razão pela qual a doutrina majoritária entende que se trata então de uma universalidade de fato e não uma universalidade de direito. Agora, se você pretende vender essa cafeteria, vender essa padaria, vender essa farmácia, você precisa instrumentalizar essa operação. Você vai precisar de um contrato. Esse contrato não se chama contrato de compra e venda de estabelecimento comercial, nem contrato de alienação de estabelecimento empresarial. Ele tem um nome próprio, um nome especial. E o nome desse contrato é trespasse. Trespasse é o nome que se dá para o contrato de compra e venda de estabelecimento empresarial. Mas esse contrato é tão importante na atividade empresarial que nós temos que tratar de alguns temas relacionados a ele. E um dos temas mais importantes relacionados ao contrato trespasse é com relação às dívidas. Pergunto a vocês, se você comprar uma padaria, comprou uma farmácia que está em atividade, já está em atividade, você comprou esse estabelecimento, você responde pelas dívidas anteriores? Porque olha lá, daqui para frente, você concorda comigo que as dívidas são daquele que comprou, daquele que nós chamamos de adquirente, aquele que compra o estabelecimento, dali para frente as dívidas são todas dele. Mas quando você compra um estabelecimento, as dívidas anteriores, será que o adquirente responde por essas dívidas? Então nós temos que recorrer para um artigo do Código Civil, que é o artigo 1146 do Código Civil. De acordo com o artigo 1146 do Código Civil, o adquirente responde sim pelas dívidas anteriores. Mas o Código Civil faz uma ressalva. Diz assim, que ele responderá desde que, olha que interessante, desde que as dívidas estejam regularmente contabilizadas. Portanto, o adquirente só vai responder por dívida anterior se as dívidas estão regularmente contabilizadas. Caso elas não estejam regularmente contabilizadas, o adquirente não responderá por essas dívidas. Gianluca, diz uma coisa para mim. Essa regra do artigo 1146 se aplica para todo e qualquer tipo de dívida? Não. Não, porque quando se tratar de dívida trabalhista, nós temos que aplicar uma outra regra. Nós temos uma legislação tratando do direito do trabalho, que é o artigo 10 e o artigo 448 da CLT. Portanto, dívida trabalhista, aplica-se o artigo 10 e o 448 da CLT. Agora, se a dívida for uma dívida tributária, nós temos que recorrer ao Código Tributário. E o Código Tributário, lá no seu artigo 133, também trata deste assunto. Logo, meus amigos e minhas amigas, a regra do 1146 se aplica para toda e qualquer dívida que não for uma dívida tributária ou uma dívida trabalhista. Me dá um exemplo, então, Gianluca, de uma outra dívida que não se aplica, que se aplica a regra do 1146 e não se aplica o 448 da CLT e nem tampouco o artigo 133 do CTN. Vamos dar um exemplo. Exemplo, dívida com os fornecedores. Se um estabelecimento comercial tem uma dívida com os seus fornecedores, então quem adquiriu o estabelecimento responderá por essas dívidas anteriores. Dívida com os fornecedores. Vamos dar outro exemplo, pessoal? Vamos imaginar o seguinte, que você compre uma clínica estética, por exemplo, que está em atividade.
E essa clínica estética fez lá o financiamento, fez o leasing dos seus equipamentos, né? Daquele equipamento que faz bronzeamento artificial, daquele equipamento que faz depilação a laser. Então, esses equipamentos foram financiados, foram por meio de CDC, por meio de leasing. O adquirente responderá por essas dívidas anteriores. Por isso que quando você vai fazer um contrato de trespasse, isso tem que estar muito bem amarrado, muito bem definido no contrato, para que não haja prejuízo para o comprador desse estabelecimento comercial. Outro assunto muito importante, muito exigido nas provas com relação a estabelecimento, envolve a questão da concorrência. Imagine a seguinte situação: se eu tenho um restaurante, por exemplo, e vendo esse restaurante para você. Você compra o restaurante. Será que eu, depois que vendi para você, posso montar um outro restaurante na frente daquele que eu acabei de te vender? Muitos vão dizer assim: não, você não pode fazer isso. Isso não é legal. Mas será que não posso? Quero te fazer uma indagação. Se eu tenho uma loja de noivas, e geralmente quando se tem uma loja de noivas, essas lojas de noivas ficam sempre na mesma rua, já perceberam isso? Não é assim? Você vai lá naquela mesma rua, tem lá 30, 20, 40 lojas de noiva. Vendi uma loja de noiva. Será que eu não posso montar nenhuma outra na frente daquela que eu acabei de vender para você? Ah, eu acho que aí pode. Então, vamos definir isso melhor? Na verdade, o que acontece é que o Código Civil, no artigo 1147, diz que o contrato de trespasse, aquele contrato de compra e venda de estabelecimento empresarial, ele pode sim definir se é possível ou não a concorrência entre o adquirente e aquele que vendeu, que é chamado de alienante. Todavia, se o contrato for omisso, isto é, se o contrato não tratar desse assunto, se não contiver uma cláusula definindo se é possível ou não a concorrência, então nesse caso nós temos que aplicar uma regra do Código Civil, que está lá no artigo 1147. O que diz então o 1147 do Código Civil? Diz que o alienante, aquele que vendeu, não pode fazer concorrência para o adquirente, aquele que comprou, pelo prazo de 5 anos. Isto mesmo, prazo de 5 anos. Então, na omissão do contrato, o adquirente não pode fazer concorrência para aquele, ou melhor, o alienante não pode fazer concorrência para aquele que comprou no prazo de 5 anos. Uma outra pergunta relacionada a estabelecimento empresarial é esta. Imaginem este exemplo. Eu tenho uma pizzaria e a minha pizzaria é um sucesso no bairro. É um sucesso porque lá eu tenho uma pizza que tem um sabor diferenciado. Nenhum concorrente consegue fazer o mesmo, consegue ter o mesmo sabor naquela pizza. Mas o segredo da pizza é o ingrediente que eu compro diretamente de um fornecedor. Eu tenho um contrato, né, de fornecimento com esse fornecedor que me dá esse ingrediente, e é um ingrediente indispensável para dar aquele realce no sabor da pizza. Não bastasse eu ter uma pizza saborosa, eu também tenho lá um chopp muito gostoso e muito barato, né? E por isso que isso atrai o consumidor. Agora, eu tenho uma clientela fixa, não é assim? Portanto, né, muito interessante comprar um estabelecimento como esse. Então você resolve comprar a minha pizzaria. Mas quando você compra a minha pizzaria, a sua ideia é continuar, é permanecer tendo a mesma clientela que eu tenho. Não é assim? Por isso que você está comprando essa pizzaria. Então o que vai te garantir a clientela é ter um preço do chopp acessível e ter aquele ingrediente na pizza. São contratos de fornecimento que eu tenho, mas que você que está comprando, para você não é uma segurança ter, você não está seguro de que possa ter esse mesmo contrato ou não. E aí então vem o Código Civil e resolve de uma maneira muito tranquila essa questão. E portanto nós temos uma regra lá no artigo 1148 do Código Civil. Olha que interessante, pessoal, olha que interessante.
O 1148 do Código Civil diz que quando